Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos, mais um especial de Halloween. E hoje eu vou contar para vocês pequenas histórias de terror. Se vocês gostarem desse formato, já me informem que eu posso postar mais, porque eu tenho uma grande coletânea de histórias menores. Antes de começar, eu gostaria de dizer, como sempre, que todas as informações acerca da fonte estarão na descrição do vídeo. E antes de começar também, por favor, deixe seu like, ative o sininho, faça um comentário e, se possível, compartilhe o vídeo com alguém que você pense que vai gostar desse tipo de conteúdo. Bem, vamos lá? Choro de bebê, história 1. Essa história minha avó contava até poucos dias antes de morrer. Há muitos e muitos anos atrás, quando meu pai ainda era criança, meus avós e seus 3 filhos se mudaram para uma casa nova. Todo mundo entusiasmado com a casa e feliz por ser um lugar bem melhor. Dessa forma, ocorre que na primeira noite em que foram dormir na casa nova, minha avó começou a escutar um choro de bebê que vinha da lavanderia. Ela ficou receosa e resolveu dormir, mas antes começou a rezar um creio em Deus Pai. E choro parou. Nas outras noites, o choro continuou e só passava quando ela rezava. Minha avó era a única que escutava. A vida inteira ela foi sensitiva para ver e ouvir espíritos, mas tinha algo naquela casa que realmente perturbava ela. Algo estava errado. Certa noite, o choro perdurava e ela resolveu ir atrás. Foi em direção à lavanderia e cada vez que o choro ficava mais forte, ela se aproximava. Quando chegou lá dentro da lavanderia, viu lágrimas embaixo do tanque de concreto e um choro ensurdecedor. Voltou para o quarto, conforme ela relatou, com muito medo, porém não cessou em rezar, até que passou novamente. No dia seguinte, minha avó pediu para o pedreiro que tirasse aquele tanque e cavasse para que pudesse encontrar algo. Quando começou a cavar, encontraram vários ossos de bebê. Na época, minha avó pediu para que eu fosse levado até um cemitério. Após isso, ela nunca mais escutou nenhum choro de bebê naquela casa. Fim da primeira história. Massa negra no hospital falou comigo. História 2. Trabalho como auxiliar de farmácia em um hospital aqui da Grande Vitória, no Espírito Santo, e já faz 2 semanas que isso me aconteceu. Fico no setor de UTI neonatal e nesse dia fui encaminhado para a farmácia da UTI de adultos. Tudo normal, até que faltou uma medicação lá na UTI e eu tive que ir até a farmácia central. No caminho, tem que passar por um corredor bem escuro e geralmente eu vou por outro caminho, mas como estava com pressa, tive que passar por este mesmo. Enfim, estava andando rapidamente e senti um cheiro de carne podre. Estava ficando insuportável. Achei que tinha algo morto ou coisa do tipo, mas não vi nada parecido e continuei andando. Foi quando senti algo atrás de mim e o clima mudou. Ficou pesado e parecia que tinha mais alguém ali, mesmo eu sabendo que estava sozinho. Continuei andando e a sensação ficou pior, até que não aguentei e virei. Me arrependi amargamente disso. Vi uma massa preta, sombria. Fiquei completamente aterrorizado e tentei correr, mas fiquei paralisado. A coisa veio atrás de mim e me falou: "Te achei." Juntei tudo que tinha de forças e saí correndo. Cheguei na farmácia central pálido e o pessoal perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, só que a maioria riu de mim. Só um colega que acreditou porque também tinha acontecido com ele. Cheguei em casa naquele dia e fiquei pensando por que a coisa falou "te achei." Infelizmente, não descobri nada, mas ainda procuro descobrir. Atualmente, evito passar por lá, mesmo que seja emergência. Fim da história 2. Ele quer a minha alma. História 3.
Nunca falei com ninguém sobre isso. Afinal, quem acreditaria? Bom, meus pais são do meio evangélico. São ministros, pastores ou enfim, como queiram intitular. Querendo ou não, fui fadada a acreditar que só existe céu e inferno, anjos e demônios, Deus e nada além disso. E como desde pequena convivi com isso, meu pai mexe com o sobrenatural. Ou seja, ele expulsa demônios de pessoas. Não é o mesmo que o exorcismo oferecido pela Igreja Católica. Muitas das vezes, quando acontecia isso, eu ouvia de longe o diabo falar com meu pai enquanto ele expulsava, o chamando de desgraçado, que queria a alma dele, etc. Porém, nunca acreditei 100%. Afinal, nunca vi vultos ou algo do tipo para vir interagir comigo. Só que uma noite eu vi. Acho que era o medo ou por duvidar daquilo. Um vulto veio perto da minha cama no formato de um homem e em fração de segundos eu o senti atrás do meu pescoço, agarrando minha perna e me puxando, tirando o meu lençol. Só me vinha na cabeça fazer uma oração, mas aquilo parou e eu fiquei tão extasiada que fui para a cama dos meus pais e logo adormeci. Só que aconteceu de novo e eu queria gritar, mas faltava forças. Então, do nada, parou. Foi como se estivesse em um sonho. Contei para minha mãe e ela riu. Falou para eu orar. Eu sabia que aquilo não ia parar. E só me vinha na mente que ele queria minha alma por causa de todas as almas que Deus deu a capacidade do meu pai ajudar naquelas pessoas. Ele falava que se eu fosse para o inferno, iria descontar em mim as coisas que meu pai fez. E eu me tremia. Sabia que tinha que me aproximar de Deus. Por anos parou tudo aquilo. Só que um dia senti no meu quarto e ironicamente adormeci. Porém, no sonho ou realidade, podia ver e sentir tudo o que acontecia comigo. Sentia alguém alisando meu corpo, tirando minhas roupas, como se estivesse em um ato íntimo. Só que eu não me lembro direito, só de relances. Quando amanhecia, eu estava sem roupas e era estranho porque eu não me lembro de ter tirado a roupa ou algo assim. Comecei a ter medo, noites e noites sem dormir direito, por medo de acontecer de novo. Eu o sinto perto de mim o tempo todo, atrás de mim, porém não conto a ninguém por achar que não acreditariam em mim ou por achar que pensariam que eu estou possuída ou endemoniada. Com o tempo, eu o sinto mais perto, como se uma energia ruim pairasse. Não tem um final para isso. Ainda não acabou e estou vivendo um dia de cada vez. Resolvi contar para vocês por acharem que conhecem mais que eu e se podem de alguma maneira me ajudar ou informar algo que eu não saiba ou descobrir se alguém está passando a mesma coisa. Fim da terceira história. História 4. Mesmo morta, ela anda pelos corredores do seu antigo hotel. Trabalho em uma rede de hotéis e num desses hotéis, meus colegas de trabalho afirmam ser assombrado justamente pela antiga dona que nunca se desapegou do mesmo. Dizem que a antiga dona zelava pelo seu patrimônio e nunca colocou à venda, pois aquele hotel era sua vida. Sempre esforçada e viciada pelo trabalho, nunca quis se desfazer de seu único bem e que vivia a maioria do tempo transitando pelos corredores do hotel. Era uma mulher estilosa, sempre bem vestida, porém seu marido veio a falecer por uma doença que ninguém sabe qual seria. E a dona do hotel, depois de um mês da morte de seu marido, começou a entrar em depressão. Mas mesmo assim continuava a trabalhar sem parar no seu segundo amor, que era seu hotel. Um tempo se passou e ela acabou morrendo. 2 a 3 meses depois, seus filhos colocaram o prédio à venda e é nesse exato momento onde entramos na história. Meus patrões querem abrir mais um hotel e por isso compraram o prédio e fizeram uma bela reforma, pois ele era meio velho e precisava de uma nova cara. Ele tem 3 andares e todos os corredores foram monitorados para a segurança de nós, funcionários.
Após terminar a obra, ele foi inaugurado. Como era inauguração, havia poucos hóspedes, apenas em 2 andares. Trabalhamos 24 horas, ou seja, o hotel fica aberto a madrugada inteira também. Meu amigo, que vou chamá-lo de João para preservar sua identidade, estava trabalhando na 3ª noite após a inauguração e disse que após as 3h45 estava na recepção e olhou de relance no painel de câmeras quando viu uma mulher aparentemente com uns 40 anos, muito bem vestida, transitando de um lado para o outro no corredor do 3º andar. Como não havia hóspede naquele andar, foi ver se nenhuma hóspede havia sumido atrás de alguma coisa e subiu rapidamente pelas escadas. Quando chegou lá, a mulher estava de costas e ele perguntou se ela precisava de alguma coisa. Nada de resposta. Então, ele decidiu se aproximar, quando de repente ela ficou de frente com o quarto trancado, caminhou na direção da porta e, sem explicação, a atravessou. João, muito medroso, não quis nem saber de ir atrás para ver como aquilo havia acontecido e, com medo, desceu para a recepção e tentou puxar as imagens novamente. Para sua surpresa, não constavam as imagens da misteriosa mulher. Ele disse que só via suas imagens e a sua feição assustada nas imagens das gravações. Tentando entender o que viu pela manhã, comentou com os meus patrões o ocorrido. Eles então relataram a história da antiga dona, que souberam por um vizinho do hotel e ficaram espantados quando João disse o horário que supostamente ela apareceu, pois dizem que essa foi a hora em que ela morreu. Todas as noites, hóspedes reclamam dos barulhos de sapato andando no 3º andar, como se fossem saltos altos andando pelos corredores de madrugada. João não gosta nem de entrar em detalhes daquela noite. Eu mesmo já ouvi esses barulhos da recepção enquanto trabalho. Por ser piso de madeira, escuto os barulhos do 3º andar como se alguém estivesse andando pelo corredor. Olho nas câmeras, mas não vejo nada. Mas começo a orar, pois sou muito medroso e todos os meus colegas dizem ter medo de trabalhar nesse local. Final das histórias. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas 4 histórias pequenininhas. Caso queiram que eu continue nesse formato, como eu falei, é só falar. E é isso. Um beijo, obrigada e tchau, tchau.